Bem, então todos sejam muito bem-vindos aqui à nossa mentalidade protagonista, o nosso encontro para fazer com que o seu mindset seja apurado para que você possa atingir os seus resultados que você deseja. A gente está aqui dando início ao nosso sprint final, né? O que é o nosso sprint final? É aquela corrida que a gente está chamando empreendedores, estamos chamando aqueles profissionais, estamos chamando aqueles empresários que estão querendo fazer com que o seu 2019 seja um ano vencedor, às vezes, apesar de alguma dificuldade que possam estar encontrando até agora, a gente está chegando numa reta final do ano em que há muito que pode ser feito ainda desse ano. E o que a gente quer é, juntos, a gente fazer uma união, né, em cima de conhecimento, para que esse conhecimento se transforme em decisão, essa decisão se transforme em atitude, e essa atitude traga resultados positivos para os negócios nesse final de ano. Paola, você quer dar boas-vindas aí para o pessoal que está com a gente ao vivo? Quero dar boas-vindas a todos, agradecer aí pela presença, tenho certeza que nós vamos ter aqui um encontro incrível para realmente acelerar nesse sprint final, onde vocês terão a oportunidade, ao longo da semana, 2 encontros ao vivo conosco, fazer perguntas, vão ter aí algumas tarefas para você realmente turbinar e aproveitar intensamente esses últimos 120 dias do ano. Vamos lá, Marcelo. Legal, bacana. E assim, a gente está aqui muito feliz, né? Por conta disso, é possível ainda fazer muito, né? Quer dizer, e o mais importante é, muitas vezes as pessoas ficam um pouco paralisadas, né? E não sabem o que fazer, acham que está num momento de crise, ainda uma instabilidade política, uma vontade, às vezes, que a economia ela funcione de uma forma mais acelerada do que ela está, de fato, funcionando, né? E o pessoal, às vezes, fica um pouco parado. E para isso, o que a gente fez? Eu trouxe um convidado, que o cara é fera, né? O cara sabe muito sobre vendas, né? Ele é um dos maiores especialistas em vendas no Brasil, ele é meu amigo pessoal, já esteve aqui com a gente nos protagonistas, e é a pessoa ideal para nos ajudar nesse início de encontro, para que ele nos fale um pouquinho qual a visão dele para esse final de 2019, quer dizer, o que dá para fazer ainda para vender mais nesse final de ano. Leandro Branquinho, seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro. Olá, como vai, protagonistas? Tudo bem? Marcelo, obrigado pelo convite. Paola, obrigado por me receber nessa casa tão bacana que é esses eventos online que vocês fazem. Muito bacana. Me diz aí, Branquinho, o que você acha aí do final do ano? Né? Porque, historicamente, esse é um período em que a grande parte das empresas, principalmente as empresas de serviço, as empresas de varejo, né, as lojas, tem várias datas comemorativas aí pela frente. Ainda dá para fazer muito esse ano, né, Branquinho? Ah, não tenha dúvida. Aliás, nós estamos chegando no momento mais empolgante para as vendas, né? Que é esse final de ano, que é esses últimos meses, né? São os momentos onde quem trabalha com vendas normalmente consegue vender muito mais. Boa parte das vendas que acontecem no último trimestre são responsáveis por quase todo o ano de vendas em muitas empresas. E aí, o que as pessoas devem fazer? Quer dizer, quais são as suas dicas aí para aquele pessoal que está achando que ainda estava esperando alguma coisa da economia que não aconteceu, ou estava acontecendo algum evento que não aconteceu? Quer dizer, qual é a sua mensagem aí para o pessoal para esse final de ano? De que forma você acha que eles devem melhor se preparar para esses 100 dias que faltam aí para a gente chegar até o final do ano? Muito legal. Eu tenho algumas ideias, mas antes de contar algumas dessas ideias, deixa eu contar uma rápida história de uma entrevista que eu vi com o Ricardo Amorim, que eu achei muito legal e tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Numa entrevista que eu vi da revista Local Web, se não me engano, ele fala que teve a época do auge das paleterias. Em algum momento, alguém teve a ideia de colocar leite condensado no picolé e cobrar 10 vezes mais. E aquilo deu certo. As pessoas começaram a comprar paletas mexicanas, né? E aí alguém copiou a ideia, mais uma outra pessoa copiou, aí de repente o teu vizinho copiou essa ideia, abriu uma paleteria mexicana, ficou rico, ganhou muito dinheiro, e daí você resolve abrir uma paleteria mexicana e você
quebra e você perde todo o dinheiro. Isso aconteceu com a paleteria mexicana, já aconteceu com diversos outros negócios, mas nós estamos vivendo hoje no Brasil um momento onde está todo mundo apostando, onde está todo... De acordo com o Ricardo Amorim, né, nós estamos no momento de subida, no momento onde todo mundo acredita no Brasil, todo mundo acredita que as coisas vão melhorar, que as coisas vão dar certo, mas se alguém demorar, se você que é empreendedor, se você que quer vender mais, demorar, pode ser que aconteça o que aconteceu com as paletas mexicanas, por exemplo. Você não pode demorar. Agora é a hora de empreender, agora é a hora de você apostar. Esse nome eu achei sensacional, Sprint, porque agora é a hora de dar o sprint, né? De dar aquele gás para que as empresas, para que as pessoas consigam vender mais. Então, eu acho que, para te ajudar aí nessa história, né, Branquinho, eu acho que uma das coisas que a gente quer entregar já conteúdo agora no início, não tem essa coisa de ficar para o final, né, é muitas vezes essa história das paleterias me faz lembrar, assim, que parece que o mesmo produto vai atender todo mundo, e isso não acontece, né, quer dizer, agora você vive, por exemplo, em São Paulo, uma onda de hamburguerias artesanais, e todo mundo abrindo hamburguerias artesanais, né, todo mundo depois abre brigadeiria. Quer dizer, quando, na verdade, você tem uma série de demandas de clientes que ainda não foram atendidos e as pessoas, ao invés de se conectarem com o seu cliente, querem entrar na moda, achando que aquilo que já deu certo para o outro vai dar certo para si. E eu acho que o grande segredo é as pessoas não terem medo de escolher um nicho de cliente e conseguir realmente atender de forma inovadora a dor desses clientes. Você concorda comigo? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Então, complementando o que você falou, né, existem muitos nichos e o segredo está exatamente nisso. Você escolher um nicho, se dedicar de verdade àquele nicho, ao invés de só pegar coisas da moda, né? Muito legal, muito bacana. E aí, o que você ia falar um pouco das dicas que você acredita, então, que o pessoal deve estar se preparando? Quer dizer, quais são as melhores práticas das pessoas que vendem mais nesse final de ano? Tá exatamente em aproveitar o final de ano. Sabe por que o Natal é um período que vende muito? Não é por causa do Papai Noel. Não é por causa que é aniversário de Jesus, não é por causa da rena, não é nada disso. O Natal é o período onde o varejo, de uma maneira geral, mais vende por causa do clima. O clima, a árvore de Natal, músicas de Natal, você passear pelas lojas e ver tudo quanto é loja com vitrine, com decoração. O que faz vender mais no Natal não é a data em si, mas é o clima que é gerado, é o clima que é construído por todas as empresas. Ou seja, para você vender mais neste final de ano, você tem que cuidar para que o clima esteja propício para isso. Mas você não precisa esperar só chegar o Natal. A gente tem um monte de outras datas. Vou dar alguns exemplos aqui. As mais conhecidas são Natal, Black Friday, Dia das Crianças. Mas tem um monte de outras datas que muitas pessoas não estão utilizando. Por exemplo, agora em setembro, uma iniciativa do governo federal com mais alguns empresários foi lançado a Semana do Brasil, que vai ser nesse ano do dia 6 de setembro, nesse final de semana agora, até o dia 15 de setembro, uma semana. Essa ideia, na verdade, ela foi copiada dos Estados Unidos, né, onde tem lá o 4 de julho. Então, a semana de 4 de julho é a semana do patriotismo, a semana nacional. Então, dessa iniciativa do governo federal, com mais algumas empresas, através dessa iniciativa, criaram a Semana do Brasil. Eu acredito que essa é uma oportunidade que ainda dá tempo de algumas pessoas aproveitarem. Ainda no mês de setembro tem Dia do Cliente, que é no dia 15 de setembro. Em algumas cidades o Dia do Cliente é mais forte, outras nem tanto, mas tem um monte de outras datas. Algumas são mais pontuais, como, por exemplo, dia 20 de setembro é Dia do Gaúcho. Dia 23 é dia do sorvete. Outro dia foi o dia da pizza. E um amigo meu, que se chama Cláudio Diogo, ele estava no aeroporto, em frente a uma pizzaria, e ele fotografou, olha, hoje é dia da pizza. E tem uma pizzaria aqui e eles não estão sabendo que hoje é o dia da pizza. Então tem que aproveitar de verdade essas datas, porque são nessas datas que, se você construir o clima, se você criar um clima, isso certamente vai te ajudar a vender mais. Eu fui professor universitário alguns anos atrás, e uma das disciplinas que eu dei aula foi promoção de vendas. Ou seja, um dos componentes, né, da promoção de vendas são as datas comerciais, as datas promocionais, né? Uma data que
que pode ser muito importante para algumas pessoas, é o dia 30 de setembro, o dia da secretária. Então, isso só para contar algumas, né? Em outubro a gente tem lá Dia das Crianças, tem a Black Friday, Dia do Nordestino, tem Dia do Médico, Dia do Pintor, Dia do Funcionário Público. Olha quantas oportunidades tem, tudo quanto a empresa tem, desde que pegue uma data dessa e crie uma história, e crie um clima para vender mais. Então, assim, ideias que eu posso dar para que as pessoas possam utilizar dessas datas promocionais e vender. Mas antes de dar essas ideias, de entrar nessa parte bem prática, eu tenho um amigo e autor, ele é bem famoso por todo mundo, se chama Jeffrey Gitomer. Ele escreveu, dentre um dos livros que ele escreveu, é A Bíblia das Vendas. E ele fala que as pessoas odeiam que alguém tente vender para elas, mas as pessoas adoram comprar. Então, quando você cria um clima, não é você que está vendendo. Você está fazendo, você está convidando as pessoas para comprar. É completamente diferente. Ninguém gosta daquele vendedor que fica tentando vender. O tempo inteiro a pessoa está tentando vender. Mas quando você aproveita de uma data promocional, quando você cria um clima a partir de uma data promocional, você está convidando as pessoas. Você está fazendo com que aquelas pessoas tenham a sensação de que realmente são elas que estão tomando a decisão e não que alguém está tentando vender para ela. Outro dia, você colocou na minha apresentação aí um cartaz. Eu estou bastante feliz com os cartazes que eu tenho feito no meu Instagram, porque assim, eu sempre contratei designer para fazer aquelas postagens com frases, né? E aí um dia eu fiz uma no cartaz e deu um monte de curtidas, e eu comecei a fazer um monte desses outros cartazes. Está tendo um engajamento bem legal. E eu escrevi recentemente a seguinte frase nesse cartaz: não tenha pressa para vender. A gente não pode ficar tentando vender. Mas quando a oportunidade aparecer, a gente não pode deixar essa oportunidade passar. E a oportunidade está agora, nesse final de ano, com esse monte de data promocional. Em setembro, em outubro, em novembro e em dezembro. A dica é, não importa qual seja o seu segmento. Escolhe algumas dessas datas, e não só Natal e Black Friday. Pegue outras datas também. Vai no calendário, vai lá no Google, veja quais são as datas que são relevantes para o seu negócio nesse período e cria um checklist. Desse checklist, você pode escrever algumas coisas como o que deve ter nesse teu checklist promocional. O que já foi feito por você nesse tipo de data. Se nunca foi feito, pesquise o que outras pessoas já fizeram. Vai no Google e pesquisa sobre ações promocionais, propagandas relacionadas a essas datas comerciais ou a data que mais lhe for útil. Outra coisa que você pode fazer é reunir a equipe, juntar as pessoas da equipe e pedir ajuda para a equipe. Ao invés de você, empresário, você, empreendedor, ter a ideia mirabolante, faça a tua equipe participar, chame as pessoas, porque boa parte das grandes inovações, das grandes ideias, surgiram de funcionários, surgiram de pessoas que trabalham na base, que trabalham direto com atendimento ao cliente, que trabalham lidando direto com o cliente. Então, chame essas pessoas, peça ajuda para as pessoas. Vamos lá, vamos fazer o dia do pintor, por exemplo, se o teu negócio tem a ver com isso. Chame a equipe para falar sobre o dia do pintor. Qual ideia você poderia dar sobre o dia do pintor? Gente, o que vocês acham que a gente poderia fazer no dia do médico? O que vocês acham que a gente poderia fazer para atrair mais clientes nesse período? E aí, a própria equipe vai dar ideias que às vezes você nem está esperando. Agora, outro dia eu estava lendo o livro esse livro aqui, ó, do Sandro Magaldi, o Gestão do Amanhã, e ele fala uma coisa que eu acho sensacional nesse livro. Ele junto com o Salib, né? O líder, ele tem que aprender a desaprender. Ou melhor, ele não tem que ficar tentando aprender coisas novas. Muitas coisas ele precisa desaprender para ele poder crescer. Porque nessa coisa que a gente acaba fazendo sempre as mesmas coisas, a gente está sempre buscando coisas novas, mas a gente tem que ver o que a gente precisa desaprender também. Então, de repente, se você já utilizou algumas dessas datas promocionais, não deu certo, coloca nesse teu checklist o que não fazer. O que eu devo fazer, o que eu quero fazer, mas principalmente o que eu não vou fazer. A partir desse checklist, você vai ter condições de fazer aquilo que eu falei no começo, de criar um clima para que essas datas promocionais, essas datas muito boas que a gente tem agora, nesse final de ano, você aproveite dessas datas para dar o gás, para dar o sprint, para fazer colocar mais energia para que você realmente consiga mais vendas, mais negócios, mais clientes, mais lucratividade. Legal. Paola, você quer falar, comentar alguma coisa? Eu quero uma ideia.
que eu acho que é muito interessante. Ontem eu faço uma live, né, toda segunda-feira com alguma empreendedora de pequena e média empresa como convidado. E aí a Fabiana, que inclusive está no nosso grupo, não sei se ela já está aqui hoje, ela contando um pouco da experiência dela, e ela contou várias vezes, ela mencionou o quanto ela ouvia os clientes. Os clientes estão o tempo inteiro dando sinais para nós de problemas e necessidades que ainda não estão resolvidos. E se a gente prestar atenção, ouvir com atenção os clientes e até perguntar para os clientes, a Fabiana está aqui, ó, e até perguntar para os clientes que problema você tem. Por exemplo, a Kathleen tem a questão do acampamento e ela quer aumentar vendas. Então, você ter uma proximidade com alguns pais de crianças que vêm para o acampamento e perguntar, sabe, quais são as outras dificuldades, como que o acampamento poderia estar ajudando a resolver o problema dessa mãe, e isso pode trazer um faturamento novo. Por exemplo, organização de festa, um final de semana para a criança comemorar o aniversário no acampamento, um pacote de aniversário, sabe? Sei lá, eu acho que devem ter tantas coisas que a gente às vezes vai se surpreender ouvir o cliente, não é, Marcelo? E o que eu ia dizer é que as pessoas, às vezes, e o ideal aqui desses encontros é que vocês tenham um insight que daí, por exemplo, é dia da pizza, né? Ah, mas tem pizzaria, mas está aqui o meu aluno aqui, o Luiz Pivati, está aqui, trabalha com venda de soluções de TI. Talvez no dia da pizza é o momento dele convidar alguns clientes para ir comer uma pizza, para junto comemorar, porque você vender, né, é sempre você estar próximo ao cliente, constituir um relacionamento com o cliente. Então, você pode fazer diversas relações, né, dentro desse contexto, como diz o Branquinho, é criar uma história. Às vezes é dia da criança e você tem uma clínica, você tem um outro espaço que não seja necessariamente para criança, mas você pode se conectar com o pai dessa criança e a partir daí fazer um bom negócio, não é, Branquinho? Exatamente. Olha, o dia da pizza, como você falou aí, a pizza já passou. Então já tem alguns dias. Então, aproveitando essa mesma ideia, faz a ideia da pizza com sorvete. Dia 23 de setembro é dia do sorvete. Dia 13 de novembro é o dia da gentileza. E olha, outra ideia bacana também. Dia 4 de outubro é o dia mundial dos animais. O dia dos cães, dia dos cachorrinhos e gatinhos também. Então, olha quanta oportunidade você tem a partir desta ideia que o Marcelo falou aí, né, você não trabalha com pizza, você não trabalha com sorvete, mas no dia do sorvete, que tal chamar o teu cliente para um sorvete, trazer, ou, de repente, um freezer de sorvete para dentro da tua empresa? Como o Marcelo mesmo disse, criar uma história, né? É possível. O que vai fazer você vender mais neste final de ano é o gás que você vai dar, é esse sprint que você precisa fazer, mas principalmente vai dar certo, mais certo, se você aproveitar dessas datas comerciais, dessas datas promocionais, que agora no final do ano a gente tem um monte. E a Cláudia estava até falando, né? Ela colocou aqui no chat, ó. Eu uso um calendário que me dá tudo o que acontece o ano inteiro. Assim, os meus posts já ficam programados. Então, eu acho que essa é uma ideia bem bacana. Você pegar um calendário que fala dos dias dos profissionais, o que significa cada dia comemora, e a partir disso você já pode ir até antecipadamente programar. Dia dos avós, bem-vindo ao verão. Adorei essa ideia, Cláudia. Olha só, eu queria que o Branquinho, que eu sei que ele tem um compromisso daqui a pouco, antes dele sair, ele nos falasse um pouco sobre essa importância da gente, nesse final de ano, recuperar esse orgulho de ser vendedor. Sabe, porque a gente tem nesse grupo, sabe, Branquinho, muitos profissionais, muitos empresários, que eles têm um produto excelente, mas eles acreditam que às vezes o cliente deveria bater na porta deles para procurar esse produto. Qual é a importância do empreendedor, do empresário se tornar e se vestir a camiseta de fazer um trabalho ativo de prospecção e de vendas, Branquinho? Qual a tua opinião sobre isso? Muito legal você ter falado isso. A propósito, dia 1º de outubro é dia do vendedor. Dia 1º de outubro, olha só, aproveitei mais uma data para falar para vocês aí. Dia 1º de outubro é dia do vendedor. Como ter orgulho de vender, de ser vendedor? Olha,
boa parte das pessoas que falam que não gostam de vender, na verdade, não é isso que elas não gostam. Quando eu escuto alguém falar assim, não gosto de vender, eu tenho vergonha de vender, mentira, não é isso que a pessoa tem vergonha ou ela não gosta. Ela não gosta é de receber não. A pessoa não gosta é de receber um chá de cadeira do cliente. A pessoa não gosta é de atender cliente mal educado. Então, muitas pessoas que falam que não gostam de vender, na verdade, elas não gostam de perder a venda. Porque eu não conheço nenhum campeão de vendas desmotivado. Eu não conheço ninguém que vende muito falar assim, olha, eu não gosto de vender. Se a pessoa está vendendo muito, se ela está faturando muito, eu duvido a pessoa falar assim, não, eu estou vendendo muito, mas eu não gosto de vender. As pessoas que falam que não gostam, ou que tem medo, ou que tem vergonha, na verdade, não é de vender. Ela tem medo da rejeição, ela tem medo de receber um não. Tem medo de incomodar as pessoas. Tem gente que até hoje acredita que vender é você ser um panfleto ambulante. Você não precisa ficar fazendo propaganda, você não precisa entrar nas redes sociais e falar compra de mim, compra de mim. Se você faz isso, você é um chato, você não é um vendedor. Quando você começa uma conversa com as pessoas, quando você estabelece um relacionamento, aí sim você está fazendo um bom papel de vendedor. Como é que você muda essa mentalidade? Como é que você muda esse pensamento de que vender é uma coisa negativa? Pensa no produto que você tem. O produto ou o serviço que você tem, ele resolve qual problema? Imagina só, se o teu produto ou serviço ele resolve um problema, o que você está oferecendo não é pedindo dinheiro para o teu cliente, você não está pedindo a comissão, você não está pedindo a lucratividade. Você tem que pensar que o produto ou serviço que você vende realmente vai ajudar as pessoas, de alguma forma. O que o teu produto faz? Sabe aquela história de antigamente que você tem que separar características e benefícios? Não é bem isso que você tem que fazer hoje em dia. Você tem que saber exatamente qual é a vantagem que o seu produto traz para o seu cliente. Se você souber claramente qual a vantagem o seu produto ou o seu serviço leva para o teu cliente, você não vai ter vergonha de vender, você não vai ter medo de fazer prospecção. Ninguém tem vergonha de fazer prospecção. As pessoas que falam que têm vergonha de fazer prospecção ainda não entenderam como é que o produto delas, como é que o serviço delas realmente consegue resolver o problema dos clientes. Ajuda, por favor, a Kathleen, que estava aqui com a gente, que ela queria saber dicas, ela tem um acampamento, né? Que tipo de problema você acredita que um acampamento ele resolve? Quem que é o cliente da Kathleen? Quem vai para o acampamento? Boa pergunta, fala aí, Kathleen. Então, o meu acampamento, o meu público hoje, 90% são igrejas evangélicas. Olha que legal. Os outros 10% são empresas que fazem confraternização empresarial e formaturas. E qual que é a mesma dúvida? O Marcelo falou, na hora que ele falou de acampamento... Vendas. A história de que às vezes as pessoas não percebem que elas resolvem um problema, né? Quer dizer, qual o problema que você acredita que a Kathleen resolve com esse acampamento que atende evangélicos, atende casamentos? Quer dizer, o que é que está por trás disso? Como ela pode explorar essa questão desse problema? Eu acho que ela podia explicar um pouquinho o acampamento, porque para mim, quando fala acampamento, eu penso criança. E aí, quando ela falou de evangélico e de mundo corporativo, me deu assim um pouco de dúvida, Kathleen. Porque o meu acampamento ele não tem monitores, né? Então, escolas não nos procuram, porque eles querem acampamento para cuidar das crianças, né? A escola. Então, meu acampamento, o maior público é igreja evangélica, que vai fazer retiros religiosos. E empresas vão fazer confraternização empresarial e formaturas, porque a formatura vai com a equipe dela de recreação, de festas, vai fazer baile. Então, eu alugo espaço com alimentação ou sem alimentação. E como é que você divulga? AdWords, Facebook e agora eu acabei de criar um Instagram. A gente divulga Legal. no Guia Acampar, em alguns sites parceiros. E AdWords tem dado resultado para você? Tem, não muito, já deu muito mais. Hoje não consigo, estou perdendo o controle. Tá. Então, assim, se já deu resultado e hoje não está dando, é porque talvez a tua concorrência tenha aumentado, ou as palavras tenham ficado um pouco mais caras, mas uma coisa é certa.
Quando as pessoas querem comprar alguma coisa, elas não vão na lista telefônica, elas não vão na rede social, elas vão no Google. Então, se o teu AdWords não está dando resultado, começa a aprender um pouco mais sobre métricas, vai lá na parte administrativa do Google AdWords, porque se você já tem conhecimento, se você já investiu e viu que dá certo, agora falta você, a todo momento, fazer uma sintonia fina para ver o que dá certo, de qual palavra dá certo ou não, com que frequência você vai fazer, que tipo de anúncio você vai fazer. Porque se você está no maior buscador do mundo, né, se as pessoas usam o maior buscador do mundo e elas chegam até você de alguma forma, você consegue dar escala nisso usando as palavras certas, aprendendo a usar melhor o teu Google AdWords. Uma coisa que eu faria, não sei se você gosta ou tem vontade de fazer prospecção, eu visitaria algumas igrejas com um portfólio de igrejas que já foram no meu acampamento, com fotos, inclusive, pedindo autorização, claro. Olha só, essa igreja aqui, ela já esteve lá no nosso acampamento. O que o senhor acha o que o pastor acha de também fazer um outro evento nesse nosso acampamento? A coisa da prova social, de você mostrar quem já esteve lá, de repente, se tiver algum pastor que for mais conhecido na região ou na cidade, você pode ter certeza que isso vai ajudar você a vender mais. O que eu sugiro, né, que eu tinha levantado a bola ali, é que às vezes não ficar vendendo o benefício assim do próprio acampamento, mas se conectar com a dor, do tipo, você quer um lugar que seja tranquilo, você quer um lugar que seja seguro, você quer um lugar em que você possa ter flexibilidade de horário, você quer um lugar em que você possa ter a flexibilidade de arrumar ele e decorar ele da forma como você desejar. Quer dizer, se conectar com a dor do seu cliente, que eu acho que às vezes é entender que isso é uma solução. Você não tinha um local que era seguro, que ele tinha alimentação, em que as pessoas não vão precisar sair de lá, que elas podem ficar 100% focadas. E tu tá vendo que eu não estou dizendo que a minha mesa é melhor ou que a minha iluminação é melhor, ou seja, eu não estou falando de mim, eu estou falando do cliente, né? Quer dizer, se conectar com o cliente, tudo aquilo que você precisa, eu posso te oferecer. Não, acho que essa que é uma sacada importante, né, dessa história da dor, é sempre que o Branquinho tinha frisado, é entender que a gente está sempre resolvendo um problema desse cliente. E mais do que falar da gente, o vendedor ele tem que se conectar com o cliente, falar do cliente, né? Eu aprendi muito com o Branquinho, né? O vendedor hoje, um bom vendedor, ele escuta mais do que fala, não é verdade, Branquinho? Sem dúvida. Lembrando aqui do Jeffrey Gittel, mais uma vez, ele tem uma outra frase que eu adoro, que é: você ganha ou perde uma venda em função das perguntas que você faz. Então, se você começa a fazer perguntas para descobrir, como o Marcelo disse, quais são as dores ou quais são as vantagens que o teu acampamento está oferecendo para o teu cliente, qual o problema do teu cliente você vai resolver, certamente você vai conseguir vender mais e ter lotação e ter agenda cheia no teu acampamento. Muito legal. Kathleen, uma coisa que eu não sei a região, mas, por exemplo, tem um hotel para treinamento que chama Almenate, que fica ali em Tapicirica da Serra, perto do Taboão da Serra. Pode ser que uma palavra, vê quanto custa a palavra Almenate, porque ele também é uma estrutura com quartos e estrutura de grandes salas, e não tem monitores, não tem esse tipo de coisa, mas tem um valor para empresas grandes, então dependendo você pode fazer ali um anúncio também e escolher essa palavra. O Luiz colocou aqui nos comentários, essa é muito boa, as atitudes mínimas fazem uma diferença, não só para novas vendas, mas também para manter a qualidade e satisfação com o cliente. Essa do sorvete, eu vou levar uns sacolés para os clientes. Boa, boa. É muito boa. A Andréia está com a mão levantada. Você quer falar, Andréia? Comentar alguma coisa? Fazer uma pergunta? Você está no silencioso. Espera aí, vou ativar. Aí.
Tá me ouvindo? É, Eu ia certo. falar, então, dentro disso, até mandei no privado para a Kathleen, oferecer uma degustação. Quando o Branquinho falou para ela ir visitar os clientes, ela ofereceu um dia para uma igreja, para uma empresa conhecer ela gratuitamente, sabe? Essa questão da degustação, mostrar o que você tem para oferecer sem cobrar, isso atrai muito no sentido dela, sabe? Pensando no segmento dela. Não, Acho muito que é uma legal. forma dela... Excelente. E eu fico imaginando fazer uma degustação, é que eu não sei se igreja, eles têm alguma associação das igrejas, algum encontro das igrejas, mas eu fico pensando, se tem algum segmento que usa muito o seu acampamento, você encontra a associação desse segmento e oferece o espaço para eles fazerem um evento deles sem custo, porque eles vão convidar vários donos daquelas empresas que podem se interessar com o seu espaço, pegando a carona na ideia da degustação da Andréia, né? E aí pode ser um negócio que não tenha tanto custo e você consiga fazer uma propaganda para pessoas do segmento. E o fato de ter um segmento já é ótimo, né, Paola? Por exemplo, eu não sei o jeito que ela fazia o Google, mas de repente é mais caro, com certeza é mais caro você comprar a palavra acampamento do que comprar acampamento para evangélicos, né? Quer dizer, equipamento para evangélicos é muito mais nichado, logo o valor vai ser mais barato e você poder determinar, né, de repente, não pode fumar aí dentro, ou de repente não pode algumas coisas, quer dizer, ter alguns diferenciais que são para atender esse público é algo que vai fazer com que os outros acampamentos não sejam nem considerados, porque as pessoas querem aquilo que é feito para elas, né? Então, assumir essa condição de ser um acampamento especializado também é uma ótima questão. Eu não quero tomar todo o tempo do Branquinho, eu pedi para ele hoje, né, fazer aqui uma participação com a gente, né, e ele sabe demais. Eu acho que vocês podem seguir ele no YouTube, né, no Instagram, né, porque ele é um dos vendedores aí mais procurados por redes de varejo, né, por associações, por eventos como o da Magia do Mundo dos Negócios, da QLA, né, tá sempre o Branquinho lá no palco, porque ele sabe muito. E eu, sinceramente, né, tô com uma curadoria no meu Instagram, né, de tirar pessoas assim que não trazem um conteúdo que agrega. E o Branquinho é um cara que eu vejo todos os dias, porque todo dia eu estou aprendendo alguma coisa com ele. E só tenho aí a agradecer, Branquinho, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, fazendo essa participação nesse nosso sprint final, e te convidaria aí para fazer tuas palavras finais, para que a gente possa encaminhar já o encerramento aqui do nosso encontro. Como palavra final, eu vou oferecer mais uma técnica, mas essa técnica eu nunca conto ela em eventos abertos, eu nunca conto essa técnica em palestra, eu nunca conto ela quando tem várias pessoas. É uma técnica para você aumentar o teu engajamento no Instagram. Como a Kathleen, né, falou que também criou o Instagram recentemente para o acampamento, essa dica é para você aumentar o teu engajamento no Instagram. Mas como eu disse, eu nunca conto ela presencialmente. Eu só conto ela no meu Instagram. Me manda um inbox no Instagram que eu vou te mostrar na prática como é que essa técnica faz você aumentar o teu engajamento no Instagram. @Leandro Branquinho. Branquinho é meu sobrenome, então Leandro Branquinho, tudo junto. Se você me mandar no inbox, eu vou te mostrar uma técnica muito poderosa que eu inventei, que ela fez com que nos últimos 2 meses o meu engajamento disparasse no Instagram. De maneira gratuita. Eu não vou tentar te vender nada, tá? Não vou cadastrar você em lista, nada disso. Se você me mandar um inbox no Instagram, eu te mostro na prática como você consegue aumentar o teu engajamento no Instagram, tá bom? E se você quiser fazer parte desse grupo, você acessa www.sejaumprotagonista.com.br e você vai poder participar sempre dos encontros até o fim.